analisamos. Fala galera, fala pessoal, tudo bem com vocês? Show de bola. Vamos lá. O concurseiro ON pediu para eu analisar, tá aí ó, do nosso ladinho aí, a prova, certo? Da Defensoria Pública do Estado, DPE. Agora, banca FGV, né? Aquela banca, né, a mais comentada, né? Aquela que mais sai fora do eixo, com questões, né, às vezes meio, né, de ilusionistas, mas enfim. Galera, vamos lá. Técnico, né? Área administrativa, foi aplicada na parte da tarde. Dá para dizer o seguinte, tá? De antemão, não há recurso para nenhum. Infelizmente, emanado de luz, para as 20 questões, elas estão todas de acordo, não há nenhuma dupla resposta em qualquer questão ou resposta nenhuma em qualquer questão. Claro, deixo aqui, turma. Se tu, mas e aquela questão 14, 15, 18? Bom, eu vou fazer um comentário das 20 questões aqui, certo? O curso pediu para eu passar esse feedback, ver como é que foram essas questões aplicadas à FGV, mas mesmo assim, se tu quiseres, só vir falar comigo, não tem problema nenhum, a gente troca uma ideia. Beleza? Top demais. Então tá aí, galera. Ó, eu vou usar aí a prova, né, que a gente conseguiu baixar, perfeito? No arquivo de PDF, para eu poder escrever, riscar e mostrar. Pontos, né, negativos para a banca, para a FGV. Para que dois textos absurdamente extensos? Absurdamente extensos. E isso, né, tu já sai da prova de português um pouco cansado ou, né, consideravelmente cansado. O segundo texto, mais ainda desnecessário, né, em relação à extensão dele. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Mas quanto à formulação das questões, tranquilo, veio algo pelo menos compreensível. Algo que eu posso entender no texto, né? Para quem faz concurso FGV ou para quem já fez, sabe do que eu estou falando, né? Aquelas questões sem pé nem cabeça, que às vezes tu olha assim, caraca, FGV, mas o que tu queres aqui? Aqui ela foi bem tranquila, né? Nesse aspecto. Não estou dizendo que foi tão simples assim também. Bom, vamos lá então, vamos rolar aqui a barra. E a gente chega então ao texto 1, um texto, no meu ponto de vista, né, interessante. Aí quando o texto é interessante, né, acaba ficando um pouco mais fácil. Só que é extenso, né? Então ele fala sobre basicamente, né, mobilidade. Então faz uma comparação, fala do trânsito objetivamente de Porto Alegre, fala alguns trechos, né? Eu até anotei aqui, né, galera? Ali nos parágrafos, né, 4º, 5º lá, a nível Brasil, mas ele sai de uma ideia particular. O texto começa numa ideia particular. Deixa eu pegar e marcar aqui, só para a gente fazer uma rápida anotação. Ó, mais do que, ó, por Marcela, menos mortes e engarrafamentos. Movimento que é reduzir velocidades nas cidades brasileiras. Beleza. Ó, a vida da fonoaudióloga Paula Dalegrave Priori mudou de estilo. Então ele começa, tá? A introdução do texto começa de uma forma particular. E aí depois ele vai para uma forma generalizada. Aí ele fala do Brasil, do trânsito em Porto Alegre, do caos, né? Da importância que o brasileiro dá para o carro. E aí surge aquela expressão ali, ó, status do carro, né? Aqui no Brasil, e é verdade mesmo, né? O carro é um status, né? Tudo que se pensa em fazer, tu pensa, né? Como vai usar o carro, né, nessa situação. Enfim, beleza. Feita a leitura do texto, tem que fazer a leitura, né, turma? Olha só, bem extenso. A gente chega à primeira pergunta, ó. Vejam. Número 1. Se liga nessa. O texto discute o problema de segurança no trânsito. Beleza. A alternativa que identifica, de acordo com o texto, uma causa indireta dos acidentes de trânsito. Aí tu pensa, ué, uma causa indireta? Não é o carro a causa direta? Aí é que tá. O carro é a palavra carro é a causa direta, o motorista, a imprudência no motorista. Na verdade, né, a causa direta são as pessoas, os motoristas, óbvio, né? Mas a causa indireta, essa palavra indireta aqui é muito bem colocada, tá? Isso a gente tem que dar o braço a torcer para a FGV, são questões inteligentes, né? E de fato, turma, na questão 1, aqui ó, letra D, que está de fato, que deve ser marcada, uma causa indireta é o status do carro. Aquela mentalidade que o brasileiro tem de ter o carro para tudo. De que o carro é, certo, necessário para qualquer situação. Então, uma das principais, né, causas indiretas é essa mentalidade de a gente sempre ter que usar o carro e usar o carro
de maneira incorreta, conforme o texto. É muito legal o texto. E isso eu também acho, né? Que as pessoas acham que aumenta a velocidade. Por exemplo, aqui no nosso caso, pega a freeway ali e bota 150. Um exemplo, uma hipérbole, né? Exagerado. Todo mundo vai andar mais rápido. Não. Vai aumentar os acidentes, isso sim. Então, esse status de ter o carro, de ter um carro e ter que andar rápido com ele, é óbvio, né? Obviamente, uma estrutura indireta. Então, de fato, número 1, letra D. É como eu sempre digo, questões FGV, tu tem que entender mais o que a banca está perguntando do que às vezes a alternativa. Porque quando tu sai assim, ó, claro e límpido da questão, do que ela perguntou, tu chega grande ali nas alternativas. Então, uma causa indireta dos acidentes é essa mentalidade do status do carro. Que ele é comentado aqui, turma. Aqui eu dei essa ideia, ó, se liga só, ó, emanado de luz, que vai gabaritar aí, ó, quando tu fizeres FGV. Ó, em cidades planejadas para o carro. Vejam, não é à toa a população mais vulnerável ao trânsito. Tá aqui a resposta da número 1. Esse trecho aqui. Por isso que eu falei que... Perdão, por isso que eu falei, questões da FGV aqui, pelo menos foram compreensíveis. Aqui a FGV não viajou. Tem umas questões, eu tenho certeza que vocês já encontraram, que tu... Caraca! Muito bem. Vamos lá, questão 2. Ó. Outra coisa, algumas questões, as últimas a gente vai ver aqui, absurdamente, desnecessariamente extensa. Ainda bem que eram gramaticais mais simples, não precisava ler toda a estrutura. Vamos lá, questão 2. Outras alternativas, aliás, outras experiências dentro e fora do Brasil comprovam a relação entre velocidades menores e menos mortes. Verdade. Aí, turma, quando já vem um nexo ali, ó, mas, aí tu já circula, já escreve, já diz, ó, opa, esse mas, deixa eu subir aqui um pouquinho, esse mas, ele é coordenado adversativo, faz toda essa, né, esse lance aí. E aí vamos ao que a FGV quer. Deixa eu até ver se eu consigo colocar a prova em evidência. Aí, ó, agora ficou top, né? Vamos melhorar ainda mais, ó. Agora ficou mais top ainda. Aí, galera, beleza? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Aí não precisa aparecer tão grande aqui, só para comentar aqui no cantinho. Então, vamos lá, galera. Olha só, questão 2. O trecho do texto 1 destacado, a passagem acima, corresponde a uma tese. Perfeito. Ó, outras experiências dentro e fora do Brasil comprovam a relação entre velocidades menores e menos mortes. Mas ainda falta comunicar efetivamente esses dados à população. Tipo, o brasileiro não tem essa consciência, não há feito uma propaganda, publicidade sobre isso, que menos velocidade significa mais vidas, menos acidentes. Beleza. A alternativa em que um dado estatístico é apresentado como argumento em favor, dessa tese de menos comunicação, certo? Então ali, ó, letra A. Quanto menor a velocidade, menos lesões. Menos lesões graves e menos mortes. Galera, essa A, perfeito? Ela é idêntica à estrutura que não está sublinhada. Aqui, ó, comprova a relação velocidades menores e menos mortes. Há uma ideia proporcional, né? Ó, proporcional. É o que tem na letra A, mas não é. Eu tenho que marcar ao que está sublinhado. Tem uma ideia de oposição, certo? Mas ainda falta comunicar efetivamente esses dados à população. Perfeito? Eu preciso achar uma ideia, né, que traga também essa adversidade, essa contrariedade. Letra B. Se liga nessa. O sucesso da operação destaca o relatório da UCB, foi verificado no ano seguinte, quando a cidade registrou uma queda de 52% no número de mortes nas duas marginais. Vejam. Lembrando, a alternativa em que um dado estatístico é apresentado como argumento em favor dessa tese. Dessa tese adversativa. Perfeito, turma? Então aqui tu tem uma ideia temporal. Letra C. Uma pesquisa de opinião encomendada pela UCB a uma empresa terceirizada revelou que 82% dos entrevistados conhece alguém que morreu no trânsito. Tem várias questões, tem as alternativas que não fazem a mínima, não tem o mínimo motivo de estarem aqui. Tem relação nenhuma
com a tese sublinhada. Quando a questão são limites de velocidades mais baixos, metade concorda que isso evitaria mais óbitos. Mas 8 em cada 9 deixaram de citar, falta comunicar. A ideia é a mesma. Redução dos limites como fator. As duas ideias, então, nessa questão aqui, a gente vai marcar a letra D, porque as duas, primeiro, as duas têm ideia adversativa, essa letra D, ela tem ideia adversativa assim como a estrutura sublinhada pela FGV, e ela também tem a mesma ideia, lá ó, falta de comunicação e ali deixaram de citar. Essa lógica, certo, turma? Essa objetividade de ideia de raciocínio é que deixa a letra D correta. É a mesma tese, né? A falta de informação, a falta de divulgação. Beleza. Em São Paulo, letra E, que não é para eu marcar, houve forte resistência em diferentes setores, logo após a decisão de reduzir velocidades. Aqui é uma consequência, a ideia é uma consecutiva, né? Então, questão 2, a lógica da questão 2 era marcar a mesma ideia de oposição e com essa tese de falta de informação. Letra D. Vamos ver a número 3. Opa, aqui. Cadê? Aqui, 3. Aqui, galera. Aqui, então, a gente tem ali os parágrafos 1 e 2. Eu vou marcar aqui no texto só para a gente deixar bem bonitinho quais são, né? Então, aqui nós temos o título, obviamente. Ó. Então, aqui eu tenho o parágrafo 1 e 2. Aí tu vai ali e vai compreender que o 1 e 2, ele fala só de uma ideia particular, de uma ação particular, de uma vivência particular da fonoaudióloga Paula Dalegrave. Beleza? É isso. Perfeito? Aqui começa o desenvolvimento, né? No parágrafo 3. E lá no último, no 13, ó, aí vem o 3, aí vem o 4, o 5, o 13, galera. Tá aqui, ó. O 13. Que, de novo, ó, Paula que o diga, a porto-alegrense, cuja história abre reportagem. Ou seja, a reportagem, ela abre e fecha com essa ideia objetiva e particular da Paula. Isso ajuda a entender por que a letra E é a correta. Ó, perspectiva particularizante, tem uma perspectiva da Paula essa. Abre e fecha. E ele diz, ó, exatamente isso aí. Ó, introdução e conclusão, perspectiva particularizante, certo? Da fonoaudióloga. E a perspectiva generalizante, que daí ele fala das outras vivências do trânsito de Porto Alegre e no Brasil. Beleza. Aí, geral. Trânsito geral. Por isso, turma, que a questão 3, de fato, tem que ser a letra E. Tá? Letra A, função fática, não tem nada a ver. Lembra a função fática? Tem até já gravada a aula, ó, assiste lá, concurseiro on. Se liga nessa. Função fática é aquela função que tu tem de conectar a conversa com alguém. Oi, tudo bem? Ou encerrar a conversa. Então tá, galera, obrigado aí por assistirem. Deixa o like. Tchau. Função fática, né? De manter o contato. Função referencial, tem muita função referencial, certo? Nos desenvolvimentos. Tem. Função referencial são notícias, certo? A missão da função referencial é noticiar. Então aqui a letra A é eliminada pela primeira. Situações factuais, situações hipotéticas. A letra B é eliminada pela segunda. Obviamente tem situações factuais vivida pela fonoaudióloga. Top. Letra C. Sequências descritivas. E aí as duas se eliminam. E sequências injuntivas. O que é um texto injuntivo? É aquele que segue em ordens, né? Passo a passo. Como montar isso, fazer aquilo, construir o quê? Beleza. Discurso indireto. O que eu achei ali no primeiro texto, deixa eu até eu pegar aqui a folha, para não precisar voltar ali, ele tem muito discurso direto, certo? Ele tem discurso direto. Ali o que está entre aspas, ó, galera. Aqui no primeiro parágrafo, se liga nessa, emanador. Ali, ó. Discurso direto. Então, pode ser uma questão que a gente não esteja muito acostumado por conta de outras bancas, mas ela foi bem legal, foi bem feita, bem tranquila.
Questão, de fato, então, questão 3, letra E. Vamos lá, 4. A bicicleta é vista como um veículo só no Código de Trânsito Brasileiro. Beleza, tá no texto isso. O processo de leitura requer a integração de informações disponíveis no material textual, com informações presentes no conhecimento. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a bicicleta seria uma ótima mobilidade, né, ativa aqui no Brasil ou em qualquer lugar que seja. Muito bem. Certo? Isso é falado. Só que no Brasil, a bicicleta é vista até que às vezes, né, até atrapalha o trânsito. Né? Dando um pouco de opinião ali no texto. Deixa eu ver se eu, né, acho ali rapidinho. É aqui nessa segunda parte, ó. Vias seguras, ó, vai passar lentamente. Ó, preciso mudar a visão que a velocidade vai... Ah, não, essa é da velocidade. Cadê? Aqui. Ó. Ciclista, né? Para a engenheira civil, a mobilidade ativa, ó, mudanças visão central, ainda habita em nós uma questão de status do carro. A bicicleta é vista, achei. A bicicleta é vista como um veículo só no código, para as pessoas nem sempre. Diria até que um pouco marginalizada. Ou tipo, a bicicleta atrapalha o trânsito. Como considerar que quem ainda anda de bicicleta não teve sucesso? Ah, tem isso aí também. Pô, coitado, o cara não pode nem comprar um carro. Muito bem. Bom, vamos lá. Integrando-se essas duas fontes de informações, conclui-se que a passagem do texto 1 destacada acima, que a bicicleta é vista como um veículo de locomoção, meio de locomoção, só no Código de Trânsito Brasileiro, implicitamente a ideia de que, bom, vamos lá, a bicicleta não é um meio de transporte apropriado em condições climáticas adversas? Não. Ali até diz, né, faça sol, faça chuva, a bicicleta é um melhor meio. Aliás, é um outro meio alternativo, não é melhor, é alternativo. Então a letra A não fecha. O Código de Trânsito Brasileiro não valoriza, pô, ele vai totalmente contrário à frase dada, né? A letra B é aquela mais lógica, assim, não, essa aqui não tem como. Certo? Muito bem. A letra A não dá, porque a letra A, ó, em condições climáticas, tu ainda pensa, então dá para usar. Se tiver um sol brilhando, dá para usar. Vejam. Só que a ideia é, a bicicleta é vista como veículo só no Código de Trânsito Brasileiro, então entende-se que a bicicleta não é um veículo de locomoção no dia a dia, seja o tempo que estiver. Sol ou chuva. Só para corroborar porque a letra A está errada. Ó, no senso comum, a bicicleta é tratada como equipamento destinado ao lazer ou atividades físicas. Beleza. Aqui fechou. Isso vai ao encontro disso. Ó. Vejam, turma. Só no código é tratado, ó, no senso comum, é tratada como equipamento destinado ao lazer ou atividades físicas. Por isso, questão 4, letra C, de Chupa FGV. Beleza? Muito bem. Olha a letra D ali, ó. Gerações mais novas têm revelado uma mudança de mentalidade no que tange a modalidade urbana. Não, tem isso no texto e que ótimo, e é verdade. Só que isso não vai em contra do que está ali. Eu tenho que marcar algo que, né, critique a bicicleta. Que seja contra o uso da bicicleta. Por isso que a letra D não pode ser marcada. Redução da mortalidade no trânsito ainda não pode ser considerada uma realidade. Isso aqui não tem nada a ver com nada. Beleza? Então, aqui vai ao encontro ali, ó, certo? Como pede. Implicitamente a ideia de que, se a bicicleta é vista só como meio de veículo, como um veículo de locomoção no código, ela é vista só para lazer. Beleza. Dá bem certinho, né? Vamos lá, número 5. Deixa eu sair daqui, desse lado, e ir lá pro outro. Aí. Bora lá. Número 5. Por isso, estamos deixando de falar em redução e usando termos readequação de velocidades. Explica. Beleza. Essa... Vou aumentar um pouquinho mais, aí fica mais em evidência a questão. Pop. Vamos lá. Essa passagem destacada do texto 1 faz referência à substituição do termo redução pelo termo readequação. Beleza. No debate sobre os limites de velocidade no trânsito. Certo? Porque quando tu fala redução, a pessoa já fica, não, vou reduzir a velocidade, né? Dá um impacto menor ou convence mais a usar a palavra readequação, né? Isso é bem legal,
né, essa jogada aí que o texto traz. Essa substituição é justificada com base no seguinte raciocínio. Vamos lá, letra A. Carros não devem ser vistos como símbolos de poder? Não é sobre essa ideia do status carros ali, mas sim de educar, de reeducar. Perfeito? Letra B. O ritmo frenético da vida nas grandes cidades é nocivo para a população? Isso aqui parece que até é de outro assunto. O ritmo frenético da vida. Isso aqui pode se referir a qualquer coisa, inclusive ao trânsito. A letra B aqui, né? Então, cai fora. Letra C. Metade da população concorda que limites de velocidades mais baixos acarretariam menos óbitos. Olha, turma, eu li e reli e não achei essa indicação que metade da população concorda, certo? No texto. Até se vocês acharem aí, por favor, né, galera? Mas vamos lá. Ó, deixa eu ver. Ó, mais 8 em cada 9 deixaram de citar a redução dos limites como fator importante. Eu tenho 8 em cada 9. Sei lá de quantos de entrevistados aqui. 82% dos entrevistados. Eu não sei nem de quantos. Mas eu sei que não fecha essa ideia. Essa conta matemática aí não fecha. Então, essa ideia de metade, a palavra metade elimina a letra D. Desculpem, a letra C. Letra D. Redução da velocidade máxima não implica redução da velocidade média. E isso, turma, eu achei no 8º parágrafo essa referência. Deixa eu ver onde é que é o 8º parágrafo. Tá, aqui em cima. Ó, vamos ali, ó. 8º parágrafo, vem comigo, camarada. Top demais. Concurseiro, on. Partiu gabaritar. Tá aqui, ó. 8º parágrafo. Deixa eu marcar. Ó. Deixa eu ver. Ó, pense numa torneira aberta com um ralo pequeno. Se você abrir toda a torneira, ou seja, aumentar a velocidade, a água vai acumular. Beleza. Se abrir menos, ela vai escoar. Vai passar mais lentamente. Então já está provado que redução de velocidade máxima não tem impacto na velocidade média. Tá ali o texto. Tá escrito isso, bem claro, bem comprovado. Volto para cá. A questão 5. Ó. Redução e readequação. A redução da velocidade máxima não implica... Deixa eu apagar aqui. Redução da velocidade média. A pergunta é, certo? Essa passagem faz referência à substituição no debate sobre os limites no trânsito. Essa substituição é justificada com base no seguinte raciocínio? Exatamente, letra D, é o que está no texto. Fechou? Top! Letra E, gerações mais novas rejeitam a ideia de uma vida sem carro. Beleza. Não, bem pelo contrário. Aliás, espera-se, né? Que eles se adequem mais. Vamos lá. Tendência em cidades, questão 6. São exemplo de mobilidade ativa. Vamos lá. Mobilidade ativa. Não é só carro. Aí é bicicleta, é o transeunte, né? O pedestre, certo? Motocicletas, enfim. Redução... Aliás, velocidade reduzida, isso é mobilidade ativa. É o que se entende de mobilidade ativa, é o que se entende ali, ainda mais quando volta lá para o desfecho com a fonoaudióloga, e ela diz muito isso. Então vamos lá. A redução de velocidade foi decretada pelo governo espanhol em 2021. Levando-se em conta tanto o significado individual das palavras mobilidade e ativa, na passagem do texto 1 destacada acima, quanto o contexto mais amplo do texto, é possível definir a expressão como... Vamos lá. Mobilidade ativa é apenas a readequação dos limites de velocidade? Não, é uma soma, é uma inclusão. Mobilidade ativa, conforme o texto, é uma inclusão. Deslocamento não motorizado, ó. Diminuição do índice de lesões graves. Incentivo à cordialidade no trânsito? Não. Vamos ser mais educados, mas vamos andar 150 por hora? Top? Não, né? Eliminação de gargalos? Não. Não tem como eliminar os gargalos, porque diz ali no texto. A gente até marcou, ó. Vou voltar ali, galera. Ó. Cadê? Aqui. Ó. As cidades são feitas de gargalos. Tu vai mudar a cidade? Vai mudar a construção da cidade? Não tem. Tu tem que mudar o fluxo do trânsito. Tu tem que mudar a mobilidade.
Então, essa não tem. Aí sim, ó, deslocamento não motorizado. Isso é uma mobilidade ativa. Que aí vai se referir, ó, às bicicletas, que se fala bastante, se discute bastante no texto, aos próprios pedestres, talvez a usar mais aplicativos, né? Esses que já existem por aí. Beleza. Mas então, de todas aqui, letra B é a possível e faz toda a lógica. Beleza? Top. 7. Em diversas passagens do texto 1, um pronome pessoal empregado... Mas o que eu achei demais essa questão. Top demais, muito inteligente. Eu tenho que marcar, galera, um pronome que não se refira a mim, ou a ti, ou ao próprio autor, ou a galera ali, certo, que está lendo o texto. Eu tenho que marcar um dos pronomes que não se refira aos interlocutores. É isso que diz, ó. Um pronome pessoal é empregado com sentido genérico. Tipo, você sabe que está passando do limite. Tipo, você é qualquer um que esteja lendo aquela entrevista. É sobre isso que fala essa parte. Em referência a um conjunto indeterminado de indivíduos. Ó, e não em referência apenas aos interlocutores, a qualquer pessoa que dirija. Perfeito. O único caso em que esse emprego genérico não se verifica vai ser na letra E de Equador. Por quê? Porque ali na letra E, turma, certo? Diz assim, ó, até que um dia uma caixa falou, Deus há de prover um para você. Eu acho que é o... Como é que é o nome do maluco ali que vai no... Deixa eu ver, lá no 12º parágrafo. Então é aqui no finalzinho, ó, galera, bem rapidinho. Aqui, ó. Carbone sabe bem do que Santos está falando. Carbone é um ativista, ó. E ele anda só de bicicleta. E aí, quando ele vai ao mercado, a moça pergunta, tu tem ticket de estacionamento? Ele diz, não, eu vim de bicicleta. Aí a moça do caixa, ou sei lá, o caixa diz pra ele, um dia a caixa falou, Deus há de prover um pra você. Certo? Pergunta se tem o ticket. Então esse você não se refere às pessoas que dirigem, que usam o trânsito do Brasil ou que estão lendo o texto, mas se refere a um dos personagens dessa reportagem aí. Por isso, letra E. Muito legal essa questão. Essa que eu gostei. Perdão. Então, questão 7, letra E de Equador. Ó, se refere ao Carbone e não a qualquer ideia. Só pra gente comparar. Letra A, os carros não andam em alta velocidade, respeitam o pedestre, faixa de trânsito, usam seta. Enfim, tu consegues prever o que vai acontecer. O tu é tipo qualquer pessoa que está morando lá na Espanha, que é onde ela está, né? Beleza. Acho que era Espanha, não me lembro agora o país. Mas enfim. Fechou? Muito bem. 8. Por isso, estamos deixando de falar em redução e usando o termo readequação de velocidades. Explica. Na passagem do texto 1, o emprego do itálico em redução, ó, número 8, e readequação cumpre a função de... Por que eles estão em itálico? Que é para chamar a atenção, né? Certo? Chamar a atenção sobre isso. Sobre essa ação que já funciona em outros países, fora do Brasil. Tudo bem, então ali, ó. Atenuar é o que elimina a letra A. O que é atenuar? Né? Atenuar é o oposto de ressaltar. Né? Atenuar é diminuir. Diminuir o impacto das palavras destacadas? Não, bem pelo contrário. Para que se usa itálico? Redação oficial agora, né? Tu usa itálico, né? Ou negrito para destacar. Beleza. Então cai fora. Essa letra E aqui, ó, são estrangeirismo, aquela bem lógica, que tu vai eliminar. Então a letra A, a palavra-chave que elimina é atenuar. Letra B, indicar que os termos em destaque foram usados de forma imprecisa, não precisa nem continuar lendo, né? Não. Aí estamos entre a C e a D. Vamos lá. Indicar que as palavras em destaque são termos técnicos, pertencendo a um jargão profissional especializado. Não, redução de velocidade é um termo técnico. Readequação é uma inovação que faz todo mundo prestar mais atenção. Por isso, ó, letra D. Marcar o que os itens destacados fazem referência a palavras específicas e não a conceitos. Isso aí. Não ao conceito de velocidade. Certo? Não ao conceito ali do trânsito. Por isso, galera. Questão 8, letra D, Dinamarca. Olha aí. Top. Então, o que poderia dar aqui
A letra C, jargão profissional. Ali a palavra jargão acho que já ajuda bastante a eliminar, né? Bora lá então, continuando nossa discussão, né? Como já falei, né, turma? Na minha análise, fiz uma análise aqui bem tranquila, não achei nenhum recurso possível. Todas as questões estão bem amarradas, bem construídas, umas bem, certo? Tranquilas. Só extensas, né? Bah, FGV, um abraço pra ti. Enfim, bora lá, concurseiro on. Segunda parte, análise da prova DPE, né? Área administrativa, técnico, FGV. Data estelar, vai dar todo o esquema. Enfim, questão 9. Deixa eu colocar em evidência, né? Olha aí. Deixa eu ir pro outro lado. Top. Eu vou ficar aqui em cima. Aí. Bora. 9. O máximo para vias coletoras e locais permaneceria em 40 km por hora e 30 km por hora. Nesse fragmento, um texto flexionado, que está no futuro do pretérito, veicula um significado específico que é de hipótese. Que é uma das possibilidades. Não há muitas possibilidades. O futuro do pretérito, já ouviu alguém falando? Provavelmente já. Né? Os professores dizem que é o subjuntivo disfarçado de indicativo, né? Já ouviste essa? É verdade. O futuro subjuntivo é o indicativo disfarçado, é o subjuntivo disfarçado de indicativo. Beleza. Aqui, turma, para melhor entender, a gente vai ali rapidamente ao quarto parágrafo e compreende essa ideia de hipótese, certo? Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4. Ele está aqui dentro. Então vamos lá. O movimento quer entrar nessa onda e readequar os limites nas vias das cidades de todo o país. A União de Ciclista, em parceria com outras entidades, propõe uma alteração no Código de Trânsito. O máximo para as vias coletoras permaneceria em 40 e 30, tá? Isso é uma hipótese dentro dessa proposta. Essa proposta, ela não ocorreu. O brasileiro fixaria em 60 o máximo permitido nas vias de trânsito e 50 nas vias arteriais. O máximo, vias coletoras, permaneceria. Então isso é uma hipótese porque ele está dentro dessa proposta hipotética. Certo? Beleza. Possibilidade. Enfim. Aí voltando lá para a questão 9, galera. Se liga aí comigo. Ó. Letra A. Este projeto, se colocado em prática, mudaria a vida de muita gente. Vejam, na letra A da estrutura, também não é a mesma ideia? Claro que quando tu pega esse trecho e vai lá no texto e lê todo o contexto do parágrafo 4, aí tu vê que a questão 9, de fato, a letra A já apresenta essa ideia hipotética. Ó. De hipótese. Aqui, ó, você poderia, letra C, ó, vamos eliminar aquela mais lógica. Você poderia me fazer um favor? A gente usa o futuro do... Além da hipótese, como é apresentado no texto e na alternativa a gente também usa para solicitações polidas e educadas, a gente usa o futuro do pretérito. Sem problema nenhum. Certo? Então, ó, para solicitação. Solicitação polida. Por isso que a letra C não fecha. Agora, as demais, as letras B, D e E, todas se eliminam porque são todas iguais. Entre elas, a testemunha afirmou que o motorista teria fugido. Vejam. Tinha ficado combinado que João faria o trabalho. João prometeu que iria ao evento. Certo? Isso aqui não está ligado a uma tese, né, a uma hipótese anterior, a uma proposta para que ele se torne uma hipótese. Certo? Ele está preso, galera, ó, a uma ideia de ações, tá? Ações que deveriam ter sido feitas, mas não foram. É isso. Essa é a diferença. O permaneceria e o mudaria nunca serão feitos. Então, elas não são... Essa, tanto na B, na D e na E, elas não foram feitas, mas elas deveriam ter sido. Deu para entender? A resposta, a frase do texto que a FGV retirou e a letra A são hipóteses. Não sei se vão funcionar, se vai permanecer, se vai mudar, a gente não sabe. É apenas uma hipótese. Essas aqui deveriam. Deu para entender a diferença? Por isso, letra A, que mantém a mesma lógica. Aí vem a 11, aí a 11 é para arrebentar, né? Olha o tamanho da questão número 11. Deixa eu sair daqui.
Ó. Olha o tamanho da questão número 11, galera. E aí, vamos lá. A proposta de reescritura que preserva essa relação lógico-semântica. Relação lógico-semântica, isso envolve advérbios, as circunstâncias, isso envolve os nexos. Então, vamos lá. É preciso mudar a visão de que a velocidade vai fazer eu chegar primeiro. Ó, já está provado que a redução de velocidade máxima... Vai dizer que tu não pensa na hora um porquê aqui, ó. Porque já está provado que a redução da velocidade máxima não tem impacto na velocidade média. Vai dizer que tu não pensa já na hora. Que nexo que tu colocaria entre aqueles dois? O porquê. Então, aqui na letra A, tu começa com A medida Q, proporcional. Aqui na letra B, ó. É preciso mudar a visão de que a velocidade vai fazer eu chegar primeiro, pois já está provado. Beleza. Por isso, questão 11, letra B. Correto. Aqui é mais de compreensão, né? Tu vê ali, tá qual o nexo. Sem ler as alternativas, para que não sejamos influenciados, fica como dica. Olhando para o nexo, olhando ali para a estrutura dada, dá vontade de colocar o porquê no meio da estrutura. Beleza. Vamos tocar o barco. Aqui, ó. Ó, olha aqui, ó, o ainda que, concessivo, ó, consequentemente, desde que, né? Então essas ideias aí, né, consequência, condição e concessão, eliminam. Ó, questão 12. Outras experiências dentro e fora do Brasil comprovam. Vai dizer que quando tu já não lê, já não pensa assim, ó, conforme. Né? Porque sempre que tu indica uma estatística, isso é uma conformidade, né? Sempre que tu indica uma tese, isso é conformidade. Então, ó, conforme outras experiências dentro e fora do Brasil, comprovam a relação entre velocidades menores e menos mortes. Mas, olha aqui, oposição, ó. Ainda falta comunicar efetivamente esses dados à população. Tá, então eu tenho conformativa e adversidade, oposição. Aqui a letra A começa assim, ó. Desde que haja, vai para uma condição, ó, galera. Aparece numa condicional. Tá, professor? Então eu tinha que ter essa lógica. Claro, galera, sempre, por essas questões FGV assim extensas de relações semânticas, começa tudo pelo nexo, né? Daí, e pega-se ali a ideia subentendida no começo da estrutura. Olha a letra B. Por meio de outras experiências dentro e fora do Brasil, foi comprovada a relação entre velocidades menores e menos mortes. Sendo assim, aí tu tem aqui, ó, portanto, que aí que se difere. Eu botei um X que aí parece que essa aí não é, né? Aí que se difere da oposição dada lá em cima. Ó, letra C. Conforme... Opa! Agora acho que começamos bem. Conforme demonstrado por outras experiências dentro e fora do Brasil, existe relação de um lado existe relação entre, de um lado, velocidades menores e, de outro, menos mortes. Só ficou mais bonitinho, mas é a mesma ideia. Ainda falta, no entanto, né, a substituição clássica do mas, comunicar efetivamente esses dados à população. Então, de fato, galera, questão 12, letra C, fecha todas. Por que não a letra D, professor? Olha o portanto aqui, ó. Esse nexo foge da ideia original, turma. A ideia original, o nexo é mas, é oposição, certo? A letra E, comprovando a existência. Olha só, quando tu escreve assim, ó, comprovando a existência, dá-se a entender que ainda não é um fato. E a gente tem um fato, a gente tem uma conformidade, ó. Ó, conforme experiências comprovam fato, comprovando a existência de relações entre velocidades menores e menos mortes, outras experiências dentro e fora do Brasil ainda devem ser, ou seja, a gente sai lá do factual, do certo, né? E monta-se aqui na letra E uma hipótese, possibilidade. Por isso, de fato.
Eu acho legal mostrar, assim, pelo menos a palavra, uma que ajude a eliminar a alternativa. Principalmente se tu ficaste em dúvida. Certo, Emanado? Top. Galera, concurseiro on, TRE unificado, a gente tá vindo com tudo, hein? Bora estudar. Não importa se tu estuda já com o professor A, B ou C. Vem estudar comigo. Tenho certeza. Maneira objetiva pra gente comunicar, trocar uma ideia. Top demais. Questão, aí vem, tá, o cara já tá acostumado ali, tá legal, pô, legal as questões, texto 1, e aí vem isso aqui, ó. Olha só. Deixa eu até sair, deixar só o texto em evidência. Não, vou ficar aqui no cantinho. Olha o tamanho do texto, galera. Vê se não é pra arrebentar com o cérebro. Tô brincando, mas é cansativo, né? Agora falando sério. Tu sai de uma prova dessa, Emanado de Luz, vai dizer, pra quem fez essa prova e pra quem conseguiu ler todas as questões, juntamente com seus textos, enfim, tu sai dessa prova muito exausto. Parece que tu tomou um pau de 5 mendigos na rua. Vai dizer, né? Mas enfim. Vamos lá, questão 3. Mas aí elas não são tão, assim, interpretativas, aquelas coisas todas, enfim, né? São mais gramaticais. São as últimas, né? Reta final aqui da prova. Mas são extensas. Meu Deus. Olha a 13. Sendo o texto 2 de caráter argumentativo, né? A passagem que melhor sintetiza a tese central é... Do que fala o texto, só pra gente comentar por cima desse baita texto, né? Então ele fala ali, ó, cidade sã, mente sã. Ó, cidade sã, mente sã. Ou seja, né, é preciso cuidar, né, melhorar ali o bairro em que mora o vivente para que ele tenha também uma saúde mental adequada. Ó, o ambiente urbano desafia a saúde mental. Então, quanto mais condições a gente vai dando naquele bairro, melhorias, enfim, aquilo tudo, e também vai ajustando a saúde mental do vivente. Isso é uma objetividade do texto, que a gente não vai ler o texto inteiro, né, galera? Mas só pra gente lembrar sobre o que é o texto. E pra quem não fez, baixa a prova e faz aí, ó. Top demais. Muito bem. Ó, melhorar as condições de vida dos habitantes das favelas de modo integral, ó, considerando os aspectos coletivos, e impõe diversos tipos de sofrimento, ó, que impõe diversos tipos de sofrimentos mentais individuais. Então, tu melhora ali o aspecto social, tu melhora o bairro, a vila dos moradores, coloca água, né, saneamento básico, coloca praças, calçadas, meu Deus, a pessoa começa a sentir melhor em viver assim, né? É muito bom o texto. Só é extenso, mas é muito bom, né? Para um concurso ele é extenso. Então, turma, o texto é sobre isso. O aspecto melhora a saúde mental dos moradores. E é por isso que a gente vai aqui, ó. Melhorar as condições de vida dos habitantes das favelas de modo integral, considerando os aspectos sociais que impõem diversos tipos de sofrimentos mentais individuais, e ampliar o direito à cidade. É também promover o direito à saúde mental. É isso aqui. O texto é isso aqui. Certo? Caso tu tenha ficado, mas por que não a C, a B? Vem falar comigo, tô à disposição, tá, galera? Estamos juntos aí, se precisar. Se tu queres muito fazer um recurso, texto, te ajudo também, não tem problema. Vamos lá. As cidades surgiram da necessidade de sobrevivência da espécie humana, tudo bem, mas isso aqui não é o ponto objetivo. O ponto objetivo é saúde mental dos moradores. O aumento da produção de nutrientes permitiu o crescimento e a fixação da população. A e a B são iguais, né? Estão falando ali o crescimento e a expansão, né, da urbanização. Os pequenos necessitados de uma presença parental mais afetiva crescerão num ambiente adverso, com pouca supervisão, disso resultando, entre outros problemas, um reduzido aproveitamento escolar. Beleza. Isso é uma consequência. Isso não é o tema, a tese central. A tese central é melhorias, qualidade, menos doença mental. Melhoria na saúde mental. Também doenças mentais, enfim. Não à toa, o sucesso de Medellín, em grande parte, se deve à promoção, desde o início do processo, dos espaços públicos, dos grandes equipamentos públicos, onde a vida comunitária é valorizada. A D e a E, eu sei que a galera fica... Tá, e por que não pode ser a D? Só porque a letra D não fala de saúde mental. Fala de vida comunitária valorizada. Beleza. Aí, se tivesse, resultando no melhoramento, né, da saúde mental. Melhorias da saúde... Aí, beleza. Mas não. Então, a D ela é uma meia-verdade. A verdade é essa. A letra D, galera, é uma meia-verdade. A letra E, sim, né? Melhorar as condições de vida dos habitantes
é também promover o direito à saúde mental. É sobre isso. Cidade sã, mente sã. Esse é o texto, esse é o título. 14. Ao estabelecer um diálogo com um texto cronologicamente anterior, o título do texto 2, que é, deixa eu pegar aqui para não precisar voltar lá, Cidade sã, mente sã, ilustra o fenômeno da intertextualidade. Beleza, né? Cidade sã, mente sã, voltando ao texto 1 ali, do trânsito, tráfico, aquela loucura toda, aquilo ali também mexe com a sanidade das pessoas, né? Vai dizer que não. Beleza. Por meio dessa referência intertextual, intertextualidade, né? Os textos se falando, né? Se comunicando, trazendo alguma coisa em comum. O título do texto 2, o que ele faz? Reafirma a ideia do texto com o qual dialoga, amplia a ideia do texto. Aí tu tem, refuta, tá, essas aqui não, né? Ó, não refuta, não desqualifica e nem questiona. A gente tem A e a B. Reafirma a ideia do texto com o qual dialoga, amplia a ideia do texto. Ele amplia, reafirma, turma. Ele não está falando de trânsito, a gente não fala de trânsito no texto 2, para eu reafirmar, certo? Não, ele amplia. Lá no texto 1, a intertextualidade é isso. Eu estou falando de problemas no trânsito. Mobilidade ativa que não existe no Brasil. E no texto 2, o meio ali, certo? A falta de assistência, escolas, praças, aquela coisa toda. Então, questão 14, letra B, Brasil. Por isso amplia a ideia do texto, com o qual dialoga. O texto 1, o título do texto 2 dialoga com o texto 1. Só para explicar isso aí, turma. Então ele amplia. Perfeito? Tá? Então ele fala dos locais precários em que as pessoas vivem e que não recebem nenhuma assistência ou muito pouquíssima assistência. Perfeito? Por isso amplia a ideia do texto com o qual dialoga. Só para deixar bem claro, caso tu não tenha entendido, eu sei que sim, vocês entenderam, óbvio, ele está dialogando com o texto 1, né? Amplia. Né? O texto 1 e o texto 2, eles trazem problemas que mexem com nossas sanidades. Vamos lá. 15. Olha o tamanhão da 15. Meu Deus. Vamos lá. No caso dos longos deslocamentos diários, caso trabalho, casa, ele pode ser agravados quando, por força da baixa remuneração, a população mais vulnerável tem que assumir 2 ou mais empregos para garantir uma renda condizente. Beleza. Aí vem aquela parte dos filhos que sentem a ausência dos pais, vão crescer nesse ambiente, vão crescer nesse local onde moram, que é terrível, sem assistência. No ambiente adverso, crescerão no ambiente adverso, com pouca supervisão, resultando, entre outros problemas. Aí tu pode pensar vários problemas, né? Como acesso à criminalidade, acesso às drogas, certo? Enfim, evasão escolar. Reduzindo o aproveitamento escolar. Evasão e baixa qualificação. Perpetuando, assim, o ciclo negativo. Ciclo quer dizer que o pai dele veio, o vô dele veio disso e ele está nisso. Isso é ciclo. Ciclo, aqui, está se referindo às gerações. Certo? Eles vão crescer, turma, essa palavra aqui que me fez entender isso, tá? Crescerão, para as mulheres, os pequenos crescerão, perpetuando assim o ciclo negativo. Então, vou lá. A pergunta da FGV é: o ciclo negativo mencionado na passagem acima deve ser entendido como de geração para geração, né? A repetição das mazelas sociais a cada troca, não é de governo para governo, que o governo de governo é a cada 4 anos, né? Ou a cada 2, porque troca prefeito e depois outros 2 troca o presidente, digamos assim, né? Então não é esse ciclo aqui do governo. Invisibilização de problemas socioeconômicos a cada nova família desfavorecida, não. Avaliação do aproveitamento escolar a cada novo estudo, não. Epidemiológico. Ele está dando ciclos aqui, as alternativas elas apresentam a cada isso. Não, é geração. O meu pai cresceu aqui, eu vou crescer assim, talvez meu filho cresça assim. Porque não há, né, melhorias no meu bairro. Eu estou sempre nesse ambiente adverso. Muito bem. E eu vou trabalhar, talvez, se eu for trabalhar, né, se eu não for para outro lado, enfim. Então vamos lá.
reprodução de uma mesma situação trágica a cada nova geração. Por isso, ó, questão 15, letra D. A palavra geração é o X da questão aqui, turma. É o que nos leva a responder. Ampliação da desigualdade a cada nova situação de desemprego. Vejam. Então a letra A não é a cada governo, não é a cada família desfavorecida, não é a cada estudo, não é a cada situação de desemprego. Certo? Tem esse esquema do filho crescer e se tornar pai e aí vai se manter naquela rotina. Por isso, geração. Boa, galera. Vamos ver aqui a 16. Ó. Como eu disse, né? Questões extensas, né? Desnecessário, FGV, desnecessário, mas tudo bem. Tô ligado que a galera estudou e gabaritou. Top demais. Ou foi bem, né? O texto 2 apresenta, na questão 16, uma linguagem predominantemente objetiva, por meio da qual se busca ocultar a presença do enunciador. Beleza. Bom, aqui eu respondi, turma, porque eu dou muita aula de redação. Então, quando tu quer deixar assim, ó, uma estratégia gramatical, isso é verdade, até eu falo nas aulas de redação, é adotada para esse fim. A estratégia gramatical que a gente usa para não generalizar, para não dizer que é todos, ou para eu não me identificar, para eu deixar assim, ó, aleatoriamente, né, dizer que alguém pode fazer aquilo ou que muitos fazem aquilo, a gente usa verbos com pronome se. Aí pode ser com partícula passivadora ou com índice de indeterminação. Por isso, né, das alternativas dadas pela FGV, a gente só pode marcar, ó, voz passiva sintética. A voz passiva sintética é uma forma de escrita, de redação, certo? Quando tu não quer, ó, ocultar a presença do enunciador. Tipo, enunciador não é autor do texto, enunciador é alguém que possa saber. Sabe-se que não são apenas as intervenções físicas que transformaram o território. Em vez de escrever sabemos, né? A gente diz, é errado. Abrindo parênteses aqui, falando de um pouco de redação, né? Não é que seja errado, mas não é uma forma clara ou correta de se comunicar numa argumentação quando eu diz assim, ó, sabemos, estudamos, entendemos, compreendemos, descobrimos, assistimos, porque aí tu tá, certo? Objetivando o enunciador. E uma forma de dizer que, ó, alguém sabe, não sei quem ou quantos, a gente usa isso. Verbos com pronome se. No caso aqui a gente usou, ó, sabe-se isso. A gente usou o verbo com o famoso PA. Hã? PA. Conhece o PA? PA? Famoso PA? Aliás, famosa PA, partícula passivadora. Muito bem. Boa, galera. Opa, aqui. Partícula passivadora. Então, tinha que ter essa lógica, acho que ajudaria. Ter essa referência da aula de redação ajudaria. Né? As outras ali, talvez e no Brasil são advérbios. Um é de dúvida e outro é de lugar. Né? Não ajuda a ocultar o enunciador. Bem pelo contrário. No Brasil, as doenças generaliza todos os brasileiros. Talvez seja válido dizer que logos e patos caminham de braços dados pelas ruas da cidade. Não faz sentido nenhum. Ali, ó, menos privilegiados. Aqui tá objetivando, né? É para tu ocultar o enunciador. Qualquer pessoa faz aquela ação e aqui tu tá objetivando. Ó, os menos privilegiados e ainda tá caracterizando. Certo? Então, questão 16, letra C, né? A forma correta para eu não generalizar, para eu ocultar qualquer um que possa saber ou falar ou discutir, a gente usa os verbos com pronome se. Vamos lá na 17? Tá ali, ó. Essa aqui eu achei legal. Vejam. Aqui, turma, eu dou muita aula para provas militares também e cai muito isso. A gente chama lá objetivamente de fato e opinião. É a mesma coisa. Né? Quais dessas são fatos do autor e qual não é? Aqui a pergunta é sobre isso. Embora o texto 2 apresente uma linguagem predominantemente objetiva, diversas passagens exibem marcas da subjetividade do enunciador, ou seja, a opinião dele. Dentre as alternativas abaixo, o elemento sublinhado não, ó galera, não é uma marca de subjetividade. Onde é que não é a opinião dele? Aí vejam, letra A. Um outro estudo da natureza qualitativa soma esse pro panorama, já desolador. Tipo, isso é a opinião do autor. Ou seja, urge otimizar
as valiosas metodologias do urbanismo social. Letra C. Consagrado em Medellín, o urbanismo social é um modelo que pode e deve ganhar maior robustez nas cidades. Opinião do autor. Em uma complementariedade pungente ao relato mais técnico do levantamento epidemiológico, o estudo qualitativo da voz ao sofrimento. Ó. Então essas partes a gente consegue compreender que é o autor que está colocando, né, nenhuma tese, né, um texto referencial, função referencial, que é aquele que só noticia, vem com adjetivos tão marcantes. E aí chega na letra E, ó. Sabe-se que não são apenas as intervenções físicas que transformam o território, mas o tecido social de confiança, com articulação comunitária construída na vida coletiva. Beleza, porque coletiva está ali para caracterizar a vida. Não é uma característica dada do autor do texto para opinar sobre esse contexto. Por isso, aqui não carrega... Aqui não carrega um peso de opinião, é a letra E, de Equador. Bora lá. Aí a gente, beleza. Chegamos ali aí, olha o tamanho das últimas questões. É para desanimar o vivente, né? Mas não, o cara que estudou, se preparou, cara, tem que ter um preparo mental para FGV, além de todo o conhecimento necessário, né? Bom, mas essas três são questões de análise, não precisa ler toda a estrutura. Como assim, professor? A 18 precisa. A 18 vai ter que ler o trecho e marcar aqui, ó. A reescritura da passagem na qual não se verifica nenhum desvio à norma padrão do português. Aí tem que cuidar crase, concordância, nexo, conjunção, né? Nexo, conjunção, né? Nexo é o relativo, né? Perfeito. Então, vamos lá. Ó, em regiões onde... Aí eu lembro que no onde eu posso usar em que... Vejam. Então, galera, lembrando, né? Onde, relativo, onde, retoma lugares, em regiões onde eu posso trocar pelo em que e nas quais, concordando, né? Beleza, então esse aqui é um primeiro fator que eu vou cuidar nessas reescritas da FGV. Vamos ver, a necessidade de sobrevivência do modo de a vida dos nossos antepassados, caçadores, não era possível. Ó, tornou-se imperioso o quê? Obter. Cuidado, ó, verbos com pronome ser, partícula passivadora tem sujeito. Então pode ser que uma das alternativas, a FGV, altere essa concordância. O aumento da produção de nutrientes permitiu e a fixação. Tá, basicamente, o onde ali, o obter, o tornou-se, né? Se tivesse algum outro nexo, também te marcaria. Normalmente são essas estruturas que eles mudam, modificam. Olha a letra A. Lembrando, eu tenho que cuidar crase, concordância. Aí começa assim, ó. Um surgimento das cidades se deveu... Fica estranho, turma, mas está no pretérito perfeito. O surgimento se deve, né? É o mais comum, já começa por aí. E outra, né? Claramente, se deve a quê? A necessidade, faltou crase, letra A tá fora. Nem perde muito tempo. Letra B. O surgimento das cidades pode ser atribuído ao cachorro. Lembra aquela do cachorro? Não conhece essa? Se liga nessa aí. Deixa eu ficar aqui, ó. Deixa eu dividir essa tela. Conhece essa do cachorro? Primeiro assim, turma, para as questões de crase, tu verifica se tem substantivo feminino. Tem? Tem. E aí troca por um masculino, né? Clássico do clássico. Só que aí, meu Deus, mas qual é o masculino de necessidade? Se travar o Nintendo, travou, bota cachorro, bota qualquer masculino. Ó, pode ser atribuído o cachorro ou atribuído ao cachorro. Ao, né? Aí lembra aquela, galera? Cachorro latiu, ao, a crase surgiu. Muito bem. Por isso que tá errada a letra B. Boa. Então cai fora. Não precisa nem ler o restante, né? Talvez esteja errado ali alguma coisa, concordância, mas se já matou na primeira linha, bora pro outro. Olha o tamanho e olha, a gente tá recém na primeira prova de português, né? Tem todas as outras matérias e conteúdos. Bora lá. Letra C. As cidades surgiram em consequência da necessidade de sobrevivência da espécie humana. Em regiões onde, não, eu tô na letra C, perdão, eu tô lendo a letra D, aqui, ó. As cidades surgiram da necessidade da sobrevivência da espécie humana. Em regiões que... Cai fora. Bah, esse é sucinto, porque é só esse erro que tem aí.
É só esse erro que tem aí. Não pode ser. A gente viu ali no início, ó, que para eu trocar ou substituir o onde, tem que ser o em que. Ou nas quais. É sucinto esse erro aqui. Cirúrgico, como se diz. Letra D. As cidades surgiram em consequência da necessidade de sobrevivência da espécie humana em regiões onde não era possível. Tornou-se imperioso que os humanos obtessem, aí não, né? Obtivessem, né, turma? Obtivessem. Beleza. Obtive, obter, beleza. Não obtessem, obtivessem. E aí, questão correta, então, 18, letra E de Equador. Boa, galera. Tá aí, eu vou pintar toda ela, mas tá aí. Letra E de Equador. Ó, vamos ver o que usou. Ó, nas quais tornou-se os alimentos por meio de técnicas, graças ao aumento, tornaram-se possíveis o crescimento e a fixação. Sujeito composto, ó. O crescimento e a fixação tornaram-se. Beleza. Vamos lá, galera. Número 19, se liga aí. Não gerou erro o uso do acento grave. Aí tu tem aqui, ó. Aqui é bem rapidinho, né? Essa aqui é aquela questão que tu não vai ler. Tu vai direto ali na crase e vai verificar primeiro o que tem depois do A. Ó, artigo uma. O único uma que vai crase é o numeral de hora, né? Pedro chegou a 1h. Joca saiu a 1h da manhã. Beleza. Olha aqui a letra B. Clássico, todo professor diz isso. Singular com plural. Top. Crase nem a pau. Ó, chegou à conclusão, faltou a crase. Chegou ao momento. Chegou ao cachorro, chegou à tese. Aqui, letra D. Pungente às conclusões, pungente aos cachorros. Então, de fato, eu confirmei em conclusões como substantivo feminino e confirmei a crase, confirmei a regência. Aqui. Verbo, né? Não tem como. Não tem como. Não vai crase, turma. Substantivo masculino. Pronome. Pronome é um jeito geral de falar, mas lembra que a outra, pronome indefinido outra, guarda aí, manado, concurseiro. A outra sempre aceita quando tiver regência. Verbo. Claro, tem os possessivos facultativos. E assim, certo? Com fé no lápis, chegamos na última, 20, que é a de pontuação. Bem tranquila, eu achei bem tranquila mesmo, de vírgulas, né? Ó, uma proposta de reescrita da passagem na qual não se verifica erros relativos aos sinais de pontuação. Aí tu vê, a cidade é nesse contexto, aí faltou uma vírgula aqui. Para isolar, ou tira aquela vírgula depois de contexto, ou coloca uma antes, para fechar o advérbio. Então tá errada a letra A. Letra B. Nesse contexto, ó, a cidade é o resultado de uma complexa interação entre governança, ambientes urbanos físicos, sociais e econômicos, tendo como protagonista a biologia dos seus habitantes. Tendo a biologia como protagonista. Aquilo ali é um predicativo do objeto, né? Veio antes, destaquei o coloquei entre vírgulas. Questão 20. Letra B, correto. Fechou. Letra C. Ó, só pra gente achar o erro. A cidade é o resultado de uma complexa interação entre governança, ambientes urbanos físicos, sociais, tendo assim como... Aí faltou a vírgula aqui. Já que a gente colocou uma aqui, né? Tem que terminar de isolar aqui, para destacar o predicativo do objeto. Letra E. Nesse contexto, a cidade é o resultado de uma complexa interação entre governança, ambientes urbanos físicos, sociais e econômicos. Aí tu... Transitivo, objeto direto. Ó. A cidade é o resultado de uma complexa, a qual tem a biologia dos seus habitantes. Aí tu isolou o objeto do verbo, né? É aquela regra clássica, né, concurseiro? Nunca se isola aquilo que complementa o outro. Ah, momento lindo isso, hein? Nunca isola aquilo que complementa o outro. Top. Tá aí, galera. Concurseiro on. A análise está on. Feita. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estou sempre à disposição. Deixa um like aí e manda os comentários. Até mais!